É comum, senadora Lúcia Vânia, comum e recomendável que as instituições promovam anualmente atos e solenidades em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Apoio enfaticamente todos eles. E não é de hoje, senadora Lúcia Vânia, mas desde as mobilizações contra a carestia, dos movimentos de mulheres nos anos finais da ditadura, até hoje. Por falar em carestia, eu queria dizer que a declaração do presidente Michel Temer não foi feliz ao dizer que a mulher serve para controlar preços nos supermercados. Ela serve também para isso, mas não apenas para isso. O Senado Federal, nos últimos anos, vem dando a sua contribuição à luta das mulheres pela igualdade e pelos seus direitos de cidadãs. São propostas, senhora presidente, legislativas da maior relevância, pelas quais eu me associo ao orgulho que essa Casa carrega, e dizia isso há pouco ao presidente Eunício Oliveira, por ter dedicado o melhor dos seus esforços políticos à causa das mulheres. Estão aí, hoje, normas consolidadas, conquistas inegáveis, entre elas a lei que tipifica o feminicídio, a regulamentação da profissão de empregada doméstica, que igualou os direitos trabalhistas, a lei que assegura às mulheres a reconstituição da mama após a cirurgia de câncer pelo SUS, a lei que agrava as penas para o crime de estupro, o Estatuto da Juventude, que melhora a proteção legal das jovens brasileiras, entre tantas outras. Dentre todas as iniciativas adotadas por este Senado da República para assegurar igualdade de gênero, carrego comigo para o resto da minha vida, com orgulho indescritível, a Lei Maria da Penha, aprovada durante a minha primeira gestão à frente da mesa desta Casa. Obviamente, compartilho essa honra com todos os senadores e com todas as senadoras da Casa que compreenderam a importância de uma norma como essa, assim como concordaram com a criação da Procuradoria da Mulher, órgão permanente desta instituição destinado a debater a questão feminina e a construção de uma sociedade em que todos, independentemente do sexo, tenham os mesmos direitos. Mais ainda, senhora presidente, senhores senadores, é preciso avançar muito. Tão importante quanto as conquistas do retrovisor, como está na moda dizer, é a ampliação da presença feminina no Congresso Nacional. O déficit de mulheres na política é um desafio para todos nós. É lamentável que o Brasil ainda esteja na lanterna do ranking de igualdade entre homens e mulheres na política. Em todo o Brasil, as mulheres ocupam menos de 10% das prefeituras e apenas 12% dos vereadores são do sexo feminino. Na Câmara Federal, temos apenas 44 mulheres no rol de 513 deputadas. E no Senado, senhora presidente, senhoras senadores, senhoras senadoras, com 81 componentes, temos tão somente 13 mulheres. A baixa representação política das mulheres brasileiras está na contramão do protagonismo feminino, apesar do nível de escolaridade maior do que dos homens e terem, em média, 11 anos de estudo mais do que nós. Esse é o atual panorama com o qual nós não podemos concordar. E para que as mudanças ocorram com a maior celeridade possível, o Senado Federal tem se esforçado com o aprimoramento do nosso marco legal a respeito da igualdade de direitos, estimulando a criação de mecanismos que proporcionem mais oportunidades às mulheres
e acolhido iniciativas de outras instituições que tenham também o objetivo de aumentar a presença das mulheres na política nacional. A desproporção que se constata, senadora Ângela Portela, num simples passar de olhos, se repete e multiplica pelo país afora, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Precisamos ver com bons olhos todas as iniciativas que tenham como meta igualar o quantitativo de mulheres ao de homens em qualquer âmbito da vida nacional. E as casas legislativas precisam, como todos sabem, dar exemplo, ou pelo menos precisam mostrar ao país que estão sinceramente empenhadas em mudar a realidade atual, francamente desfavorável às mulheres. As mulheres brasileiras devem ter voz e voto no Congresso Nacional. Na última eleição municipal, e me permitam citar um dado de Alagoas, Alagoas exibiu uma peculiaridade quanto ao número de mulheres eleitas. 21 prefeitas de vários partidos. Dos 38 prefeitos eleitos nos 102 municípios pelo PMDB diretamente, 10 são mulheres. Um universo de 26%. É um número, senhora presidente, senhoras senadoras, ainda longe do ideal, mas é alvissareiro, porque acena para o futuro das mulheres de Alagoas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o meu estado de Alagoas, que agora comemora em 2017, senador Otto Alencar, os 200 anos de sua emancipação política, reverencia grandes figuras femininas que fizeram por merecer seu lugar na história de Alagoas e na história do Brasil. Somos orgulhosamente a terra de Dandara, mulher de Zumbi dos Palmares e mãe de seus 3 filhos, que com ele lutou para defender o Quilombo dos Palmares. Alagoas é a terra de uma mulher como Rosa da Fonseca, a matriarca que incentivou 5 de seus filhos, todos militares, para irem à Guerra do Paraguai. Chorou a morte de 3 deles, e os outros 2 que voltaram como heróis pela bravura em combate, um deles, Deodoro, seria mais tarde o proclamador da República e o primeiro presidente da República do Brasil. Reverenciamos em Alagoas a revolucionária Ana Lins, de São Miguel dos Campos, que teve uma atuação destacada na luta pela emancipação em 1817 e mais tarde na Confederação do Equador em 1824. Temos orgulho das mulheres alagoanas que se destacaram nas artes, como Linda Mascarenhas e Anilda Leão no teatro, as mestras Virgínia, Hilda, Vitória e tantas outras nos folguedos populares, Leureni Barbosa na canção, Maria Mariá de União dos Palmares, professora, jornalista, historiadora e folclorista, Lili Lages, médica e primeira deputada estadual de Alagoas. No esporte, Alagoas se enche de alegria por ter dado ao futebol brasileiro e ao futebol mundial a grande Marta, eleita 5 vezes a melhor jogadora de futebol pela FIFA. Somos a terra de mulheres que lutaram pela liberdade contra a ditadura e sofreram perseguições da época, como Selma Bandeira, Gastone Beltrão, Maria Ivone Loureiro e Alba Correia. São muitas as mulheres alagoanas que servem, como dizia, de exemplos históricos, mas permitam-me sintetizar as homenagens em uma delas, uma mulher de aparência pequenina e frágil, que foi uma gigante de persistência, de fibra e de amor ao próximo. Estou falando da doutora Nise da Silveira.
é espantosamente, já termina, pioneira, atrevida, desbravadora. Com apenas 16 anos, senadora Lúcia Vânia, Nise da Silveira saiu de um colégio de freiras em Maceió e corajosamente meteu-se onde não era chamada. Foi cursar medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, e isso em 1921. Nise da Silveira era a única moça entre os 157 homens da turma que se formou em 1926. Foi uma das primeiras graduadas em medicina no Brasil. Sua vida profissional e a contribuição para a ciência, sobretudo a humanização do tratamento psiquiátrico, fazem da história no Brasil, estabelece o seu papel na história no Brasil e nos 5 continentes. Nise da Silveira é revolucionária pela criação do Museu de Imagens do Consciente, em 1952, no Rio de Janeiro, e da Casa das Palmeiras, também no Rio de Janeiro, de 1956. Pelo pioneirismo na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais, pelos livros escritos, pela pintura, pela quantidade de conhecimento que disseminou. Nise da Silveira sofreu na pele o tacão do arbítrio. Foi presa política na ditadura do Estado Novo durante 1 ano e meio. Na prisão, conheceu um sertanejo conterrâneo chamado Graciliano Ramos e ficaram amigos, muito amigos. A convivência é relatada em Memórias do Cárcere. Mais tarde, Graciliano, depois de passar outra temporada preso na Ilha Grande e já em liberdade, criaria uma personagem inspirada na amiga Nise da Silveira. Nasceu, então, a princesinha Caralâmpia, protagonista do romance infantil A Terra dos Meninos Pelados. Por tudo isso, sintetizo com muita satisfação, na figura de Nise da Silveira, a homenagem a todas as mulheres que honram a nossa querida Alagoas e, sobretudo, o gênero feminino, com sua história de vida, com sua história de trabalho. Por isso, desde 2001, o Estado de Alagoas homenageia a cada ano 10 mulheres que se destacam na nossa terra com a comenda Nise da Silveira. E em 2006, eu tive a honra e a alegria, ainda como presidente do Senado Federal, de instituir nesta casa, com o apoio da mesa diretora e dos senadores, a comenda Nise Magalhães da Silveira, que será concedida anualmente a 3 personalidades que, como ela, tenham contribuído para a humanização dos tratamentos de saúde. Era, portanto, senadora Lúcia Vânia, o que tínhamos a dizer, aproveitando apenas a oportunidade, na presença das senadoras e dos senadores, para lembrar algumas das medidas, rapidamente, no âmbito da administração do Senado Federal, que foram postas em prática nesses últimos 4 anos. A criação da Procuradoria Especial da Mulher, a instalação da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, presidida pela senadora Simone Tebet, a criação do Observatório da Violência contra a Mulher, também preenchendo um vazio na própria Lei Maria da Penha, que, repito, aprovamos na minha primeira vez como presidente do Senado Federal, programa Mãe Nutriz, com redução de jornada de trabalho de servidores após a licença maternidade, que estejam amamentando, e a inauguração da sala de apoio à amamentação. O Senado recebeu o selo de compromisso com a equidade da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O objetivo do prêmio é incentivar as instituições públicas e privadas a promover a igualdade de oportunidade no ambiente de trabalho. Concurso de vídeo por celular com o tema Mulher e Superação da Violência, destinação de 2% das vagas aos novos contratos de mão de obra terceirizada às mulheres vítimas de violência.
como medidas legislativas, nós aprovamos aqui no plenário do Senado Federal muitas. Permita-me, senhora presidenta, citar apenas alguma. Cria política nacional de informação estatística relacionada à violência contra a mulher, projeto de lei número 9, que trata da frequência a centros de educação e de reabilitação para agressores, projeto de lei da Câmara número 62, aprovado aqui, que estipula direitos e garantias para as advogadas gestantes, lactantes e adotantes e dá outras providências, proposta de emenda à Constituição número 99 de 2015, que dispõe sobre a licença maternidade em caso de parto prematuro, projeto de lei do Senado 156 de 2015, que estabelece o direito de as mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos na administração pública direta e indireta dos poderes da União, projeto de lei do Senado 515, que institui o ano 2016 como o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte, o projeto de lei da Câmara número 59 de 2014, que diz, também aprovado aqui no Senado, que disponibiliza em âmbito nacional número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a mulher, projeto de lei da Câmara, também aprovado aqui, número 76 de 2014, que veda o trabalho da gestante ou lactante em atividade, operações ou locais insalubres, sem prejuízo do trabalho, projeto de lei do Senado 374, que assegura a realização de mamografia em todas as mulheres na faixa etária definida pelo gestor federal do SUS, projeto de resolução do Senado número 2, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal, projeto de resolução do Congresso Nacional número 5 de 2013, resolução do Congresso número 1 de 2014, que cria a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Instalamos, repito, essa comissão em 2015, projeto de lei do Senado 520, que garante a reserva de vagas para gestantes e mulheres acompanhadas de criança de até 1 ano e meio de idade em estacionamentos públicos, projeto de lei do Senado 298, também aqui aprovado, de 2013, que dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e dá outras providências, projeto de lei do Senado 296, de 2013, também aprovado aqui em 2013, que institui o auxílio transitório decorrente do risco social provocado pela situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, projeto de lei do Senado 294 de 2013, também aqui, como os demais, também aprovados no plenário do Senado Federal, que estabelece o encaminhamento da ofendida ao abrigamento, que deverá ser comunicado em 24 horas ao juiz e ao Ministério Público para análise imediata dos requisitos da prisão preventiva do agressor, projeto de lei do Senado 292 de 2013, que inclui o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, projeto de lei da Câmara número 16 de 2013, que permite à mulher igualdade de condições, proceder o registro de nascimento do filho, isso também na oportunidade um grande avanço, projeto de lei da Câmara número 3 de 2013, que torna obrigatório na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde, SUS, o atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às vítimas de violência sexual, proposta de emenda à Constituição 43, que acrescenta entre os objetivos da assistência social o amparo à mulher vítima de violência, projeto de lei do Senado 443 de 2011, que altera a Lei Maria da Penha para garantir à mulher vítima de violência doméstica o recebimento de benefício eventual e altera a Lei 8.742/93, a Lei Orgânica da Assistência Social, para definir o termo situação de vulnerabilidade temporária, projeto de lei da Câmara número 2 de 2011,
que proíbe as empresas privadas e os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias, de clientes de sexo feminino. Projeto de lei da Câmara número 21 de 2012, que assegura o direito da parturiente de possuir um acompanhante durante o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Projeto de lei da Câmara número 22, que dispõe sobre a licença gestante e a adotante, as medidas de proteção à maternidade para militares grávidas e a licença paternidade no âmbito das Forças Armadas. Projeto de lei do Senado, número 75, de 2012, que estabelece a assistência à saúde integral, promovida pelo poder público, à presa gestante, bem como para vedar a utilização de algemas em mulheres em trabalho de parto. Projeto de lei do Senado 109 de 2012, que institui o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas. Projeto de lei da Câmara número 62 de 2009, complementar, aprovado no Senado. A senadora Lúcia Vânia lembra muito bem, 2014, que estabelece que o direito de estabilidade provisória seja assegurado a quem detiver a guarda do filho nos casos em que ocorreu o falecimento da genitora. Portanto, senhora presidente, eu tenho muita satisfação de ter, de uma forma ou de outra, como líder ou como senador, ou mesmo como presidente dessa casa, colaborado para que essa pauta de interesse das mulheres tenha avançado durante esses últimos anos no Brasil. E o Senado é, sem dúvida nenhuma, de todas as instituições da República, a que mais fez, e me permitam esse elogio, o dever de casa, com muita satisfação, desde a última medida que nós votamos, a medida de ontem aqui, que atualizou a Lei Maria da Penha, a própria aprovação da Lei Maria da Penha, que foi uma iniciativa desse Congresso Nacional e que ficará marcada para o resto da vida do funcionamento desta casa. Muito obrigado a todos.